Um bom dia para todos. E aqui quem está nessa live é o apóstolo Donizete. Por quê? O apostolado, ele não foi abolido. Paulo, ele fez o seu papel na terra. E dentro desse estudo, nós vamos tirar bem rápido algumas partes, porque ele vai ser um estudo muito comprido, vai ser baseado em vários tópicos. Então tem que ser coisas por capítulo, né? E o primeiro capítulo que nós vamos iniciar com a oração do Pai Nosso. E depois nós vamos entrar no primeiro capítulo, sobre a vida e morte de Jesus Cristo. Shalom, a paz. Como eu disse, meu nome é Apóstolo Donizete e foi me incumbida essa missão de abrir a mente das pessoas concernente à aristocracia. Vai ser rápido. No primeiro capítulo nós vamos iniciar sobre o tema oficial. Em primeiro lugar, nós vamos fazer a oração do Pai Nosso. Agora são exatamente 3 horas da madrugada. Vamos iniciar com a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Como esse capítulo vai ser um capítulo bem rápido, nós já vamos ler a palavra que se encontra em Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, que é uma das bem-aventuranças. Bem-aventurado que lê, bem-aventurado que ouve, bem-aventurados que guarda a palavra desta profecia, porque o fim está próximo. A vida e morte de Jesus Cristo. Aí eu faço uma pergunta para você. Eu fui interrogado hoje numa certa denominação, e eles perguntaram para mim: quem matou Jesus Cristo? Quem crucificou Jesus Cristo? Foi o judeu ou foi os romanos? Então vamos lá. Aqui está uma Bíblia. Nós vamos abrir a Bíblia agora na parte branca entre São Mateus e Malaquias. Nós vamos começar o primeiro capítulo. O tema é Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurado que lê, bem-aventurado o que ouve, bem-aventurados que guardam as palavras desta profecia, porque o fim está próximo. Então é no fim que a igreja messiânica ela vai se manifestar. Então está aqui essa parte branca da Bíblia. A parte branca da Bíblia. Agora eu fecho ela e ponho do lado. Tá me entendendo? O porquê desta parte branca? Jesus, ele tinha sido profetizado na lei de Moisés, no Pentateuco, na lei mosaica. Agora aqui está Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus Cristo, que é uma imagem, né, de Jesus Cristo.
simbolicamente, claro, com certeza. Então, Pentateuco, lei mosaica, Jesus, messiânico. Coloca os dois do lado. A Bíblia, Deus, ele não se arrependeu de criar o mundo. O princípio, Gênesis, era o verbo era Deus no Evangelho de São João, no primeiro capítulo, e o verbo estava com Deus. Quem era o verbo? A palavra. Quem era o verbo de Deus na terra? Jesus Cristo. Jesus morreu? Não morreu. Porque Jesus, ele se fez carne e não era carne. Ele se fez carne. Ele era 100% Deus, então ele não morreu. E o salmista Davi, no Salmo 118, versículo 18 e 17, no 18 fala assim: não morrerei, mas viverei para contar os teus feitos. O Senhor me castigou-me muito, mas não me entregou à morte. Eu não vou poder estender muito essa live, primeiro porque é madrugada, é 3 horas da madrugada. E segundo porque o nosso estudo vai ser por capítulo, e depois quem acessar o nosso canal vai ter acesso aos conteúdos do canal. Então vamos lá, vamos falar. Jesus morreu? Não morreu. Jesus não morreu. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus. Torá. A lei mosaica. Então nós vamos parar nesse tópico. Quem matou Jesus? Foi o judeu? Vai ficar esse ponto de interrogação aí no próximo capítulo. Cada capítulo nós vamos estar dando um acesso de você no conteúdo. Quem matou Jesus? Foi o judeu ou foi os romanos? Esse primeiro capítulo. O tema dessa missão é Apocalipse capítulo 1, versículo 3, que é a escatologia, Jesus. E a Torá, que é os 5 livros Pentateuco, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômios, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômios. Os 5 livros da Torá, da lei de Moisés. Moisés era Deus? Ele era 100% Deus? Não. 100% Deus era o verbo, que era a criação de Gênesis. Presta atenção no estudo para você ficar nessa live, para depois nós dar sequência no próximo capítulo, que nós vamos terminar rápido. Jesus. Pentateuco. Lei de Moisés. Roma e Jerusalém, lei de Moisés, Pentateuco. Messias, não morrerei, mas viverei para contar os teus feitos. O Senhor me castigou muito. Quando fala de Senhor, fala de Deus. O Senhor é superior. O talite, quando nós usamos o talite, é porque Deus permitiu que nós temos o acesso à cobertura sacerdotal, ou a sua geração eleita sacerdote santo. E quando nós usamos o quibá, é porque a supremacia é de Deus, não é nem Moisés, é a Trindade. E dentro da Trindade nós vamos falar de, é claro que nos próximos capítulos nós vamos falar de fogo, água e terra, na sequência de cada capítulo. Então, se você assinar o nosso canal, você vai ficar atento e vai entender. Tem muitas igrejas pregando o Pentateuco e esquecendo
do Messias. Os ortodoxos em Jerusalém, quem matou Jesus? Primeiro que Jesus não morreu. Baseado na palavra do salmista Davi, no Salmo 118, versículo 17 e 18. Não morrerei, mas viverei para contar o teu feito. Estava dizendo de Davi. Mas Isaías 53 diz que Jesus foi conduzido como um cordeiro mudo, não abriu a sua boca. Ele já estava profetizado no Velho Testamento. Agora vamos, nesse primeiro capítulo, abrir um entre parênteses. Quando tem a parte branca da Bíblia, vamos dizer assim, Jerusalém Velha, Palestina. A Jerusalém Nova, Tel Aviv, Jerusalém, foi um divisor de água. Um divisor de água. Então, o que acontece? Quando tem as partes brancas da Bíblia, há uma divisão. Não foi à toa que foi feito. Há um calar de Deus ali, do Senhor ali. E quando o apóstolo Paulo, ele disse em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 36, ele diz assim, ó, que o nosso Deus não é Deus de confusão, mas um Deus de paz nas igrejas do santo. Shalom Adonai, Baruch Atai Adonai, bendito é o nome do Senhor. Nós já vamos terminar, porque tem que ser muito curto, senão o vídeo ele não... Presta bem atenção, eu vou ter que assimilar com muita atenção e rápido. Pentateuco, graça, Jesus, Torá, lei de Moisés, Messias, Jesus Cristo. Parte branca da Bíblia, Velho Testamento. Parte 400 anos antes de Cristo, Torá. 400 anos depois de Cristo, Messias. A lei ela não foi abolida. Ela foi complementada. Ela foi um todo. A Bíblia ela não é só... Moisés não era Deus. Ele era um homem sábio, legislador, mas ele não era Deus. Estão me entendendo? E a igreja que vai confundir o anticristo é a igreja messiânica. Não acabou os apóstolos. A igreja de Atos ela foi a continuação dos apóstolos. Um certo tempo, eu creio que 400 anos antes de Cristo, Israel era um todo, Palestina e Jerusalém. Na graça, a Palestina, ou seja, Israel foi dispersado por meio da ordem abraâmica, Pentateuco. Foi dispersado. Se tornou jambuzeiro bravo. Aí depois, em Jesus, o jambuzeiro bravo, que era a lei, ela foi enxertado em Jesus Cristo. Pelo Velho Testamento e pela graça. E na parte branca da Bíblia, Deus se calou. Por que Deus se calou? Pela desobediência dos ortodoxos, dos fariseus. Quando fala de Israel, era o Israel desobediente, era o Israel espinheiro, que era a lei. Ela estava certa. E pela lei daquele tempo do judeu, fariseu, ortodoxo, que não acreditava no Messias, foi atribuído ao judeu a morte de Jesus Cristo.
Está me entendendo? E foi um engano. Porque Jesus não tinha nada a ver com Ismael e com Isaac. Ele tinha simplesmente sido profetizado no Pentateuco. É complexo, né? Mas é realidade. Então tem muitas denominações que ainda estão lá na lei. Eu não posso chamar eles de fariseu porque é uma falta de ética, porque os fariseus ficam no Velho Testamento. Mas na realidade, quem crucificou o Jesus Cristo, que se fez carne, que Sirineu levou à cruz, que foi colocado uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça, eu posso dizer que com toda afirmação que foi a lei, não o judeu. A lei. Quando eu falei dos 5 livros Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômios, eu falei da lei. E quando eu falei do Messias, eu falei de São Mateus, Apocalipse. Tá me entendendo? Nós vamos colocar uma vírgula já, que senão meu celular não aguenta. Mas a realidade é que vai prevalecer é a igreja messiânica. Por que a igreja messiânica? A igreja apostólica. Não é o apóstolo fulano de tal, não. A igreja apostólica, ela continua. Por que ela continua? Porque no Velho e no Novo, Deus viu a desobediência do espinheiro, viu a desobediência. Quem crucificou o homem, a carne de Jesus Cristo, foi o império aristocrata. Alguns ortodoxos, fariseu, e alguns romanos, fariseu, que não queria. Pilatos falou assim: eu lavo a minha mão contra este justo. Este justo. Opa, desculpa. Este justo. Esse era justo. Filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se pecar, tem Jesus Cristo, tem um advogado, Jesus Cristo, o justo. Esse é justo, foi justo. E continua sendo justo, porque ele não morreu. No Salmo 118, versículo 17 e 18, é 118, né? Não morrereis, mas vivereis para contar os teus feitos. Então, Jesus não morreu. Ele é eterno. Ele era Deus. Então, ele não morreu. Então, quem matou Jesus? Foi os romanos ou foi o judeu? Aí nós vamos deixar entre parênteses e nós vamos continuar no próximo capítulo. E se você quiser ir junto com a gente, cada capítulo você vai acompanhando. Aí a parte branca da Bíblia, Deus se calou e levantou os grandes pensadores que nós vamos falar. Entra a filosofia bíblica. O que é filosofia bíblica? Filosofia nada mais é do que amor, filos, amor, fia, sabedoria, amor pela sabedoria. Qual a sabedoria? A palavra, a Bíblia, não é divisão não, Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Moisés foi sábio, mas ele deixou o legado para mim e para você. Eu não posso viver a igreja, nós vamos chegar nos heróis da fé, nós vamos falar dos judeus ortodoxos. É muito gostoso, nós vamos seguir nessa live. Essa live vai terminar agora, em nome de Jesus. Mas, princípio, Gênesis, verbo, Jesus. Então não adianta agora eu querer implantar uma igreja romana no molde de Jesus Cristo. Eu estou sendo negligente. Então eu termino esse capítulo agora, com a vírgula, e nós vamos estar dando continuação cada sequência
dessa missão. Vai ser muito complexa, vai abrir a mente de muitas pessoas. Eu sou a favor da igreja messiânica, né? A igreja e a Bíblia, um todo, não só a Torá. E nós vamos falar de Ismael, de Isaac, vamos falar da Jerusalém Velha, da Jerusalém Nova. Entendeu? Então, se você quiser abrir a sua mente, venha com o apóstolo Donizete. Shalom, a paz. Bem-aventurado que lê, bem-aventurado que ouve, bem-aventurado os que guardam as palavras desta profecia, porque o fim está próximo. No próximo capítulo nós vamos exclusivizar, nós vamos colocar um ponto mais forte sobre a parte branca da Bíblia. Nós vamos falar dos grandes pensadores que foram atribuídos a eles o tempo em que a Bíblia ficou, que Deus ele ficou irado pelo pecado da lei. Não foi pelo judeu, pela lei, não foi pelo judeu messiânico, foi pela lei. E depois juntou tudo para ir morar no céu. Que Deus abençoe. Shalom, a paz.